Boa tarde, pessoal. Carlos Brigandinho falou assim, começa com calma, então vamos com calma. Bem Calma, isso aí. A Fernando, gente tem um calma. camarada que tá com a gente aqui, que veio lá do coração da floresta amazônica. E nós já estamos conversando desde a 1h da tarde. É verdade. Os assuntos estão bem mastigados. E conversar com o Marcos Custódio assim, é desafiador, porque tem hora que você fica assim animado, vibrante, tem hora que dá uma depressão conversar com esse cara. Oh, meu Deus, porque- é só colocar animação em vocês, Pensando né? aqui, Fernando, a gente No fazer um sentido programa de- de umas 3 horas de novo aqui para dar a gente continuidade já a tá- tantas Marcos, questões, bem-vindo. Você estava em Indaiatuba há alguns meses. Está quanto tempo em Manaus? 5 meses. 5 meses. Marcos saiu daqui de Indaiatuba, foi morar em Manaus. E como está sendo a experiência de morar em outro estado, em outro país, longe de São Paulo? Algumas pessoas dizem assim que morar... Uma coisa é ir lá viajar e visitar Manaus, outra verdade, coisa é morar em Manaus. Acabou de ganhar um filho que é um legítimo manauara. Assim, eu tenho agora um curumim em casa, né? Apesar que o curumim é bem branquinho, né? Então, assim, assim, gente, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Eu vim a São Paulo para resolver algumas coisas pessoais, aí a gente vem conversando, o Fernando, assim, Marcos, você tem que voltar lá pra gente conversar. Aí... É só para lembrar que o Marcos já esteve aqui para... Foi logo no começo, quando a gente começou, quando você foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros convidados. Foi um dos primeiros, acho que foi o terceiro ou quarto programa. A gente estava conversando sobre cristianismo e meio ambiente, tá? Foi um papo muito jóia. Esclarecendo essa questão da vida cristã, do que o evangelho tem a ver com o meio ambiente, foi muito jóia. Mas e aí? Mas tá, meu amigo, o norte do Brasil, de uma certa forma, é algo assim, é um lugar assim muito interessante. Alguns dizem assim que quando você vai para o norte do Brasil, você tem quase uma experiência de ir para um outro país. Transcultural. Uma experiência transcultural. Mas estar no norte do Brasil hoje é entender assim onde as oportunidades, onde as coisas no Brasil, de certa forma, estão acontecendo. É o norte e o nordeste de uma forma geral, mas hoje até mais o norte do que o nordeste. E estamos lá trabalhando junto com alguns amigos, né? Nós estamos com um trabalho com uma ONG chamada Origem, e a ideia do trabalho é ser uma organização socioambientalista. Está na origem ainda. A ideia do nome é a gente tentar buscar a origem, né? Voltar para a origem que é Cristo e olhar a criação como o alfa e o ômega. Exato. E se envolver com a realidade do norte do Brasil, né? A minha ida para lá, primeiro era um sonho familiar, que a gente sonhava, mas que se tornou realidade assim bem rápido, e de buscar uma transformação socioambiental junto a comunidades cristãs. Nós temos feito um trabalho inicialmente lá junto com o pastor Laurence Martins, e um grupo assim grande de pessoas. Nós temos lá umas 100 pessoas envolvidas com a ONG diretamente. Vários projetos já estão lá assim engatilhados ali para a gente começar a trabalhar. Desde projetos bem simples, por exemplo, assim, de trabalhar com uma comunidade pobre, uma atividade esportiva, né, o futebol, como ir para o interior mesmo, né, trabalhar com famílias que estão inseridas dentro da floresta e que vão trabalhar assim com a agricultura sustentável, né, com o próprio uso da terra, né, trabalhar com madeira certificada. Então, assim, são muitas oportunidades para se trabalhar no norte do Brasil. Então, tem sido muito bom. Só uma coisa que eu queria dizer para vocês aí, gente, Manaus não está debaixo d'água, é só uma parte da cidade. Então, só acreditem em parte das notícias que passam na TV. A segunda coisa é que há uma grande cidade no meio da floresta. Manaus é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Então, a metrópole, né, a sexta maior. Mais ou menos como Campinas aqui. Ela é maior. Pra gente ter uma ideia. Só para ter uma ideia. É uma cidade mais ou menos como Campinas, lá no meio da floresta amazônica. No meio da floresta, né? Eu sempre falo pro pessoal que o mais impressionante, você tá assim, com os mesmos problemas de congestionamento, os mesmos problemas de urbanidade de uma grande cidade, mas você pode pegar um barco e falar, não, eu quero espairecer. Você anda meia hora de barco, você está no meio da floresta. Então, eu falei com o Marcos, quando ele falou isso, que é que nem aqui em São Paulo, que você pega o carro e sai meia hora e você está no meio da cidade ainda, no trânsito, que não te deixa sair. Não sai da selva, continua na selva. Exatamente. De pedra, só que o nosso caso aqui... Queria lembrar o pessoal que está ao vivo, manda o seu e-mail, participa do nosso papo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre Rio Mais 20, códigos florestais aí que estão sendo discutidos. Eu queria, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, assim, agradecer o privilégio de conhecer o Marcos Custódio,
pessoalmente, a gente vem trocando figurinhas, sei dele há algum tempo, desde da Rocha, né, que você foi executivo lá. Exato. E nesses últimos tempos te acompanhando nessa mudança, enfim. E é um privilégio. E conversando, né, Fernando, nessas últimas 3 horas, a bênção de ter alguém como você, e tomara você não seja o único nesse país, nesse mundo, olhando o mundo para frente, olhando as possibilidades do mundo para frente, né? Você mesmo disse, e é fato, nós estamos acostumados a ver o mundo pelo retrovisor e ficar correndo atrás do tal prejuízo, né, daquilo que não foi feito, do que olhar para frente e abrir as picadas, né, que mas tem um sentido legal né? nessa linguagem aí, que também é o seguinte, o John Stott não fala que a gente anda na contracultura, na contramão. Então, para quem está indo na contramão, olhar no retrovisor, cara, pode ser que está olhando para o futuro de quem está indo para lá, né? Pô, tem essa coisa. O problema é assim, o problema é que nós chegamos a uma conclusão aqui que, lamentavelmente, a chamada comunidade, né, evangélica está seguindo, né, o mesmo caminho, né? Ela não está na contracultura, portanto, ela continua olhando e tentando responder perguntas que não são feitas. Né? Exato. Abraço para o Vanderlei. Tributos a John Stott, que nos ensinou isso lá no comecinho, né, da década de 80, né? E infelizmente nós não pegamos bem a ideia, o bonde que ele queria que nós pegássemos. Queria mandar um abraço para Ari Lucas e para o Vanderlei, que já mandaram e-mail aqui dizendo que estão ligados aí. Bem-vindos, amigos. Bem-vindos. Mas, Marcos, Rio mais 20. Obrigado, vamos Marcos, começar por aí. Estar aqui com a gente. Que bom. Daqui a pouco o Dani vai começar a avisar que a gente está com o tempo terminado e a gente tem conversa. A gente faz 3 horas que a gente está conversando, amigo. Mas Rio mais 20. Fala um pouco sobre esse movimento, porque assim, a gente tem ouvido falar bastante. E depois a gente vai falar sobre o Código Florestal, que eu também acho assim. Eu recebi um montão de avisos pelo Facebook, eu acho que vocês também, com aquela coisa assim, veta Dilma. E eu fico pensando assim, a gente está sabendo do que se trata isso? E eu acho que é importante a gente, como comunidade do reino, entender o que está se passando. Então a primeira coisa é esse grande evento, um evento global, que começa no Rio de Janeiro agora, dia 13 de junho. Exato. Rio mais 20. Antes que alguém pense assim que é jogo de futebol, eu vou ser mais 20, quer dizer, Rio mais 20 porque é depois de 20 anos da Eco 92. Da Eco 92. O que é? De era Fernando Collor de Mello. Exatamente. Foi talvez o último... Que faz parte da comissão de ética agora. Ele está lá. Ele evoluiu muito. Exatamente. Foi a última... Mas foi uma tacada muito interessante naquela época, né? Aliás, tem algumas observações para fazer sobre isso. Gente, pensa que, só falando um pouco da Eco 92, a Eco 92 teve um papel primordial nas discussões do mundo atual. Boa parte daquilo que nós construímos, ou que deixamos de construir, nasceu assim, de uma forma bem clara para a humanidade na Rio mais 20. Na Eco 92. Mas que é também um pouco assim... Né? Sim. O ineditismo de temas da Eco 92, ela era uma... né, que nos chamou, né, a atenção. Mas era também assim, esse movimento, ele é deflagrado, parece que 20 anos antes, em Estocolmo. Sim. Assim, de se mobilizar a comunidade global, mas parece que é no Rio de Janeiro 92 que isso toma uma proporção global. Isso. Pensa que assim, os encontros que vêm a partir de Estocolmo, e tem algumas coisinhas bem um pouquinho antes, mas que a partir de Estocolmo, da década de 72, que começou a haver essas grandes conferências, mas essas grandes conferências, até a Eco 92, elas eram muito guetos ainda, estavam muito ligadas restritas, assim, a organismo dentro dos governos. Quando acontece a Rio... Era aquela época que a gente achava que o pessoal do Greenpeace era um bando de maluco, né? Eles continuam sendo, mas agora o pessoal entende um pouco mais deles. Mas em 92, há um despertamento para o mundo. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que houve a Eco 92 e houve também a Cúpula dos Povos. Foi aonde a sociedade civil... Em 92 teve essa... Exatamente. Que vai ter agora de novo. Vai ter novamente. Paralelo ao Rio mais 20. Exato. Então, naquele momento histórico, houve uma convergência da sociedade civil... Eu só queria registrar que o Marcos Custódio estará na Rio mais 20. De corpo presente, participando da Rio mais 20. A outra pergunta é como você estará lá, representando o quê, enfim, mas continua nesse histórico, porque e muitos dos que estão ouvindo... Só criando um pano de fundo, que ali em 92 foi quando a sociedade global, imagina que ali também foi o começo da internet,
Começo da... Então, essa convergência começa a grande rede. Começa a surgir praticamente junto com a Rio 92. E a partir disso, nós começamos a trabalhar. Aqui, desses movimentos saíram, o que a gente fala, desse encontro da ECO, saiu 2 grandes conferências que acontecem anualmente, que é a da biodiversidade, que se discute os temas da biodiversidade do planeta, e a das mudanças climáticas. E que hoje praticamente colocam a pauta do que está acontecendo, porque esses encontros são regulares, são encontros tanto políticos tanto político quanto científico. E muita coisa aterrizou, né, Marcos? Muito. Até por conta da urgência, né, da importância. Né? Imagina, não foi uma coisa só teórica, né? Teve muita coisa que aterrizou. O protocolo de Kyoto, né? Assim, muito do que a gente vê hoje, por exemplo, ligado à qualidade. O protocolo de Kyoto também, só para eu acho que era legal lá pisar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente ouve falar muito, Marcos, e não sabe o que é. Não, porque o protocolo de Kyoto, você viu, Bush assinou... O protocolo de Kyoto foi um acordo feito em Kyoto para redução de emissão de gases. Exato. Assim, que são as aterrissadas, né? Que são metas estabelecidas e tal. Levando em consideração a questão do desenvolvimento de determinados países que tinham uma escala, né? Exato. Quem produzia mais teria que reduzir mais, e os países em desenvolvimento, eles teriam espaço para poder crescer. Teria uma anistia aí garantida para dar um... Mas, gente, o mundo atropelou. O mundo atropelou o protocolo de Kyoto. Foi muito rápido. Né? E nós tivemos, por exemplo, a COP15, que foi em Copenhague, que tentou se fazer um acordo, e que aí teve Obama, teve o Lula, enfim, que não se conseguiu um acordo que se queria, mas conseguiu-se um acordo que era muito maior do que a gente poderia conseguir naquele momento. E de lá para cá, nós estamos entrando numa discussão assim, qual é o mundo que nós vamos construir olhando as questões ambientais? E olhando principalmente, a partir de 92 para cá, o quanto que o mundo, infelizmente, consome muito mais recursos naturais, a gente não conseguiu diminuir, muito pelo contrário, nós gastamos muito mais recursos, e como que nós temos que fazer uma inversão, então, desses processos. Aí que se convoca, então, a Rio+20. A Rio+20, então, ela é convocada para começar assim, bem, nós precisamos começar a pontuar, depois de 20 anos, o que nós queremos para frente e começar a avaliar o que nós não fizemos para trás. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer tudo isso, né, porque por pressões políticas, ao invés deles separarem uma semana, separaram só 3 dias para fazer todas essas discussões. Diz uma coisa, nesse período, assim, o que continua sendo muito grave em termos de meio ambiente, de biodiversidades e vamos dizer assim, esse consumo que o mundo ainda continua fazendo do que é natural e do que não é, como falam do petróleo, que não é uma energia renovável. O que é mais grave, por exemplo? Eu vou falar assim do positivo, assim, o que nós temos de positivo, assim, nós desenvolvemos muitas tecnologias. Nós temos muita tecnologia já assim, muito pronta, muito estudada. E é um novo pensar, né, Marcos? Também me parece assim, da sociedade de pelo menos admitir assim, nós temos um problema, a gente precisa de mudar algumas posturas, há uma questão ambiental, e que envolve uma coisa que ele diz que eu acho muito interessante. Quando a gente fala de meio ambiente, dá a impressão que a gente só está falando da plantinha. Não. Né? A gente está falando de questões sociais, questões econômicas, de divisão de renda, políticas públicas, que tem a ver e espirituais também. E espirituais, sem dúvida, mas assim, que tem a ver com qual é a comunidade que a gente está construindo para viver. Exato. A grande questão é essa hoje, Fernando. Assim, o mundo que nós vivemos hoje, ele vive de uma forma quase inconsequente e irresponsável. Na sua pergunta, Brega, o que nós fizemos para parar a degradação do meio ambiente? Praticamente nada. A gente continua gastando mais, consumindo mais, depredando mais o planeta e conseguindo recuar muito pouco. A gente não conseguiu nem parar o trem ainda, né? O trem continua ainda em alta velocidade. Mas nós precisamos discutir qual é o mundo que nós vamos construir envolvendo a humanidade. Um dos grandes entraves hoje, Brega, dessas discussões é a questão de governança. Tanto no micro quanto no macro, pensando no planeta. Você pega, por exemplo, a Amazônia. O pessoal fala da Amazônia no Brasil, mas são 10 países que fazem parte da Amazônia.
Sabe quantas usinas hidrelétricas estão projetadas para a Amazônia? Mais de 50. Nossa. Então, assim, e dos 10 países. Então a gente começa a perceber, assim, que não dá mais para a gente pensar numa forma de governança. Tem 10 países, mais uns 50 de olho, né? Exato. Então, assim, falam do Brasil, mas a verdade é que a comunidade política, ela continua sendo uma enfermidade grave, né? Assim, eu não vou falar enfermidade, mas eu vou colocar um outro termo, né? Assim, a comunidade política agora, ela perdeu visão de futuro. Tá. Então, assim, todo mundo governa hoje para 4 anos de governo. Entendi. Então ninguém olha assim... Não tem coisa pior, né, mano? Não, porque ele não tem que garantir a próxima geração, ele tem que garantir a próxima eleição. Exato. Então, como ninguém governa para futuro, nós começamos, então, assim, e todas as questões ambientais são pra gente assim... Se eu falo em redução de CO2, em metas de redução, eu estou falando que eu vou colher o resultado disso daqui a 40 anos. Nenhum governo quer, por exemplo, o governo americano não quer aplicar redução, porque, cara, isso vai ter um ônus político tão grande agora... que é melhor fazer o seguinte, vamos empurrar com a barriga. Que o Barack não vai ser reeleito. Por exemplo, o acordo que se quer fazer agora na Rio+, um dos acordos, que são vários que querem se fazer na Rio+20, né, que é a ideia de tentar construir uma agenda positiva para o mundo. A ONU é que organiza. É a ONU que organiza, tá, gente? Esses eventos, nós vamos ter 2 eventos no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um evento político, que é a Rio+20, que vão ter lá 183 países já confirmaram presença. E nós vamos ter um evento da sociedade civil que é a Cúpula dos Povos, que provavelmente vai ser o maior encontro da sociedade civil na história da humanidade. Também com esse número de países e povos representados, com certeza. Ou mais até. Com certeza, com certeza. Tá. Na Rio+20, o que quer se discutir, assim, se sair um documento, se sair um documento dizendo que a gente vai criar metas, já vai ser um grande avanço. Porque na melhor das hipóteses, nós vamos criar metas para começar a obedecer essas metas em 2020. Ninguém quer fazer nada, absolutamente nada, antes de 2020. Ninguém quer assumir nenhum país dos grandes países poluidores, né, querem assumir algum tipo de compromisso antes do ano de 2020. Agora, isso toca... Por que a dificuldade, Marcos? Me corrija se eu estiver equivocado, que a ideia é a seguinte: reduzir emissão de poluentes e tudo mais, isso tem a ver com mexer de uma forma profunda na forma de produção e geração de riqueza. Sim. Né? Sim. Então a dificuldade é essa. Por que os países não querem mudar? Porque a gente vai ter que mudar de uma maneira abrupta a forma como que a gente produz e gera riqueza, porque você precisa de energia, e boa parte dos países do hemisfério norte queimam carvão para conseguir isso daí. Sim. E vai mexer nessa balança comercial hoje do jogo de poder. Né? Assim, a mudança não pode ser abrupta. Senão a gente descarrilha o terreno. Né? Então a gente pode ter um caos social. Então a gente não pode fazer. Nós temos que fazer uma mudança que ela seja construída em cima daquilo que a gente já tem. Pedagógica. Ela tem que ser. Então nós vamos fazer uma mudança que ela vai levar uma geração, 2 gerações. Sim. Então a gente não pode ter essa ideia de que vai ter uma revolução verde. Se você ouvir esse termo revolução verde, enterra. Até porque ele não é bem-vindo. Até porque ele precisa morrer para poder gerar fruto, né? O que nós precisamos criar uma forma planejada, né? Uma forma planejada fazer esse caminho. De fazer esse caminho. O que se discute hoje, assim, nós temos muitas ferramentas, mas ninguém consegue chegar num acordo de como vai construir isso politicamente. Porque isso vai envolver, por exemplo, assim, a mudança da matriz energética. Isso vai envolver a mudança do padrão de consumo. Isso vai envolver... vou dar um exemplo só para vocês, a crise que nós vivemos e que isso não aparece muito na televisão. O mundo hoje está se matando para produzir energia para 3 bilhões de pessoas. 3 a 4 bilhões de pessoas. Né, que é a Europa e Estados Unidos, um pouquinho da Ásia e do Japão, né, porque a China tem 300 milhões de pessoas que têm consumo de energia, e aqui na América Latina, sei lá, uns 200 milhões de pessoas. Você está falando que a China tem 300 milhões de consumidores de energia, ou seja, 1 bilhão e 200 não tem acesso à energia. Não tem acesso à energia. Né, e nós temos toda a África que praticamente não tem acesso à energia elétrica. Então, hoje nós temos aproximadamente 3 bilhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Metade do mundo. Não tem acesso à energia elétrica, gente. Então, assim, como que a gente vai fazer inclusão digital? Como que nós vamos levar vacina para esse pessoal? Como nós vamos levar alimentação para ser conservada para esse pessoal? E hoje o mundo não consegue resolver o problema energético para 3 bilhões.
Então, como a gente, assim, essas perguntas estão batendo na porta e poucas soluções políticas, porque assim, eu preciso repensar toda a política energética do mundo. Nós não podemos mais depender do petróleo simplesmente porque ele exclui as pessoas, exclui uma parte do mundo. A Rio+20, ela tem como objetivo começar a colocar isso na mesa e bem, nós precisamos encontrar soluções. Nós precisamos começar a caminhar para essa direção. Nós precisamos colocar instrumentos globais para começar a pensar de forma globalmente como nós vamos encontrar soluções para essas grandes questões, que é o uso do recurso, né, a produção de energia. A divisão desses recursos. Por exemplo, a gente tem a pobreza ainda. O pessoal fala muito da pobreza do recurso humano, dos recursos financeiros, mas a pobreza hoje é uma pobreza que vai além, nós temos uma pobreza digital, nós temos uma pobreza energética. Tem vários tipos de pobreza. Exato. Por exemplo, se você chegar na África e dar dinheiro pro cara, o cara não adianta. Por quê? Ele vai fazer o quê com o dinheiro? Então, assim, essa construção... É uma pobreza democrática. Exato. Nós temos poucas democracias que são... maduras e responsáveis. Nós temos uma grande... Assim, uma das coisas que se discute nos corredores num evento como a Rio+20, que vai ser muito discutida na cúpula dos povos, é a questão da governança global. Como que nós vamos dirigir esse mundo novo que está sendo surgido? E, gente, ninguém tem resposta. Está todo mundo fazendo a mesma pergunta. Você acha que a democracia representativa é um tempo de se questionar ela? Sim. Marcos. Sim. Por quê? Porque a democracia representativa não representa mais. Uhum. Nós temos uma população... Claro, gente... Ou seja, é um contexto que evoca muito mais uma participação direta. Vou dar um exemplo para você. Ela representa a si mesma. Ficha limpa. Uhum. Teve 4 milhões de assinaturas. Isso é uma representatividade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira dizendo, basta. Então, é quase o cidadão votando lá no Congresso. Não, é o cidadão falando, eu estou de olho. Eu consigo entrar no site lá, sabe? Agora, vocês viram a lei que foi aprovada agora, né? Da transparência das informações do governo. Comissão da Verdade. Né? Tem a Comissão da Verdade, mas foi aprovada uma lei agora que todos os documentos têm Todos os documentos estão à disposição. Disponíveis. Então, por exemplo, a Dilma assinou falando todo o salário de todo funcionário público tem que estar disponível na internet. Esse é um avanço democrático. Que um evento como a Rio+20, ele discute, porque para construir esse mundo novo, nós precisamos ter mais participação das pessoas no mundo. Uhum. Então a Rio+20 ela vai ter assim como objetivo principal assim, o escopo, né? Porque senão dá para você discutir tudo, né? Claro. Então fizeram um parênteses. A ideia é discutir economia verde, com o foco no desenvolvimento sustentável e principalmente com o foco na erradicação da pobreza, e também discutir a questão de como nós construímos uma estrutura institucional para começar a falar sobre desenvolvimento sustentável no mundo. Diz uma coisa, você está indo lá por você representando quem? Bem, nós estamos indo por um grupo de organizações, né, um projeto que foi construído entre a Rocha Brasil e a Tier Fund, de mobilizar um grupo de organizações para fazer uma representação cristã na Rio+20. Uhum. Então nós temos um grupo lá de umas 20 organizações, e vamos ter talvez aí um grupo aí, um número entre 50 a 60 pessoas que devem estar participando, um grupo de cristãos, que vamos estar lá representando um pensamento cristão, e eu estou indo representando a organização que eu estou vinculado. O que é um projeto de sociedade a partir do Reino de Deus? Seria isso, assim, levar uma ideia disso. O que o Reino de Deus apresenta como um projeto de organização? Olha, de pessoas, talvez eu vou... de construção de uma sociedade. A gente talvez não seja tão ousado. Talvez a gente está mostrando, acho que nossa participação vai ser mais assim, nós estamos aqui. Eu queria perguntar, vocês estão mais participando ou vão como protagonistas de alguma forma? Não, a gente não chega a nível de protagonista. Não chega nesse ponto. Assim, a política de um evento como esse... Mas, por exemplo, é a primeira vez que pensando no Brasil, que um grupo... de diferentes locais, diferentes ramos, de diferentes vínculos eclesiásticos, se coordena para participar de um evento desse porte. Nós vamos ter lá a representação batista, mas de diferentes formas, pensamentos é a primeira vez. Assim, nem em outros eventos macros. Deixa eu passar um e-mail que chegou aqui, o Kleber, lá de Curitiba. Diz que tá chovendo, chuvinha fina, friozinho básico em Curitiba, e tá tomando um cappuccino e vendo a gente. A gente vai ter um cappuccino aqui também. Abraço pra você, Kleber. E o Abel tá fazendo uma questão aqui, que é a seguinte, aqui Abel, tá friozinho também, viu, Abel Santos de São Paulo deu uma esfriada hoje. Porque
Por que é tão difícil para a sociedade fazer algo tão simples que seria aproveitar as embalagens ou então eliminá-las e retornarmos aos vasilhames, ou retorná-los aos vasilhames retornáveis? Eu acho que o Abel está colocando uma questão aqui que a gente chama de assim, são questões do microcosmo, mas que eu acho que representam a dificuldade do macro, não é? Que tem a ver com o que você falou, que nós temos uma necessidade de mudança de pensamento para frente. Mas pensa assim, Fernando, uma coisa que é clara, assim, esses dias eu estava num evento lá no Amazonas, e aí veio um cara de uma determinada organização, não, nós temos que envolver, nós temos que separar o lixo da nossa casa, nós temos que fazer isso. Então hoje é um discurso muito grande assim, de jogar para o indivíduo. Uhum. E a verdade é assim, nós precisamos criar políticas públicas, nós precisamos criar coisas macro, que em tese obriguem o cidadão. E assim, aí nós vamos trabalhar com o cidadão, que o processo educacional dele participar. A gente esperar que uma mudança tão profunda na sociedade parta da sociedade do indivíduo propriamente dito, cara, é praticamente impossível. Nós precisamos então de um governo que construa políticas públicas claras, que construa, assim, a questão do lixo numa cidade que nem São Paulo, ela é uma coisa que vai partir mais da esfera pública para o indivíduo, e o indivíduo vai participar de uma forma ativa. Deixa eu tentar colocar isso de uma outra maneira, que é o seguinte, né, Marcos? Para você ir daqui, Marcos, para você ir daqui de São Paulo para Santos, você vai ou pela Imigrantes ou pela Anchieta. Okay. Tá? E você passa pelos lugares que tem que passar, porque o caminho que o poder público fez Anchieta e a Imigrantes é aqui. Okay. Ah, mas eu queria fazer outro caminho. Bom, você tem os caras que fazem trekking aí e descem o morro a pé, mas a minoria. Mas quando você fala de política pública, vamos dizer assim, a grande rodovia que vai ser construída, que vai levar a população, ela vai passar por aqui. E tem que ter essa conscientização nova. Ah, mas tem um outro cara que faz um caminho melhor, legal, mas tem que partir do poder público em termos assim de dar esse direcionamento. Fernando, vai passar por aqui. Não, tem que passar. A mudança, por isso a questão sempre está ligada à questão de governança. O mundo por si só, assim, as pessoas no mundo, elas não vão fazer o sacrifício da mudança. Porque assim, quando a gente fala, nós precisamos sair de uma sociedade de consumo extremamente não só consumista, mas de alto e fácil consumo. E que tá numa zona de conforto muito grande, para ir para uma parte que vai ser uma situação que nós vamos ter que viver mais com menos. Nós vamos ter que aprender a usar melhor, nós não vamos poder descartar as coisas. Nós vamos ter que aprender a reutilizar. Então nós precisamos construir um mundo novo. Esperar que única e exclusivamente a sociedade faça isso sem uma estrutura de política é quase inconsequente. Por isso que é da importância que nós precisamos construir uma governança municipal, estadual, federal. Você quer um exemplo? O ano retrasado, 2010, foi aprovada a Lei Nacional, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Sabe o que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos fala? Que nós precisamos ter aterro sanitário, que nós temos que separar lixo. Não. E assim, começou a obrigar. Assim, os municípios, em agosto, a lei teve um prazo de implantação de 2 anos. Os municípios que não tiverem aterro sanitário até agosto, eles não vão receber verbas federais. Meu amigo, todo município, cara... Está correndo atrás de um aterrozinho. Exato. Se não tem aterro, quem tem que pode receber o meu lixo? Então, assim, daqui a pouco, aqui na cidade de São Paulo já acontece isso. Mas daqui a pouco, assim, se você colocar na rua lixo orgânico e lixo reciclável junto, o cara não vai recolher. Por quê? Porque a lei diz que ele não deve recolher, você tem que separar. Então, assim, a lei vem para quê? Para fazer um upgrade. Mas ao mesmo tempo, Marcos, eu ouvi uma notícia, acho que foi ontem na rádio, que a cidade de São Paulo, ela recicla 1,5%. É verdade, é por aí. Do lixo. Então também a questão é a seguinte, eu separo, mas falta muita coisa ainda. Falta muita coisa, gente. Passo, exatamente, dá, né? E daí? Mas aí entra essa coisa de políticas. Deixa eu ler um e-mail da Marina. Um mundo corporativo que tem poder, a economia, a Marina, para produzir. E não é a Marina, a Marina lá da Holanda, ela tá... Marina da Holanda. Mandou um e-mail assim, não tô entendendo nada. Marina, você está em Amsterdã. Na Holanda ela está morando. Você não tem esses problemas. Seus problemas aí são outros. Vai visitar a princesa lá. Mas eu acho assim, Fernando, uma discussão como essa... Recado tá dado, Marina. Mas acho que ela entende bem disso daí. Acho que então assim, talvez dando uma resposta para a Marina,
o que esses eventos, essas políticas públicas, elas estão dizendo assim, nós precisamos construir um mundo novo. Nós precisamos... O mundo que nós criamos até agora, que praticamente foi estruturado a partir da Revolução Industrial, há 200 e tantos anos atrás, ele chegou num momento que assim, nós não podemos continuar com ele aquele... não suporta. O pensamento que dirigiu o mundo até agora, ele não pode continuar. Que nós temos recursos infinitos, que nós podemos ter tanta pobreza, tanta exploração, que esses dias eu estava conversando com um grande amigo, né, sobre a questão assim, da riqueza e pobreza, né, porque eu coloquei lá no meu Facebook que nós temos hoje assim as duas pessoas mais ricas do mundo. Isso. Eles têm o mesmo que 40 países mais pobres do mundo, que tem 600 milhões de pessoas. Então, assim, esse é um mundo que, assim, tudo bem, mas eles trabalharam para conseguir esse dinheiro. Ok. Mas essa é uma leitura muito equivocada. Não, o quanto de pobreza foi gerada para que eles acumulassem o que acumularam. Esse mundo, ele não pode continuar mais. Esse é o problema. Porque não tem nem recursos. Então, por isso que eu acho interessante, quando a gente está falando essa questão de meio ambiente, de Rio Mais 20, vamos pensar assim, meio ambiente é o meio onde a gente vive. Né? Então, por isso que é interessante pensar assim, qual é a sociedade que a gente está construindo? A gente que mora aqui em São Paulo... Leonardo Boff diz, é a nossa casa. Isso, então assim, a gente que mora aqui em São Paulo, o que a gente mais ouve, as pessoas aqui de São Paulo, é reclamando da cidade. Né? Mas a grande questão é, essa cidade que está aí é a cidade que a gente, como sociedade civil e governo, está fazendo. Então, não adianta ficar só reclamando e a cidade está um caos, vendendo cada vez mais carro, um transporte público de péssima qualidade, né? Essa questão de segurança, de sujeira, enfim, uma periferia que não é cuidada. Fernando, vou te dar um exemplo. O Brasil hoje tem 38 milhões de veículos motorizados. Ok? 38 milhões. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. A cidade de São Paulo tem aproximadamente 7 milhões. 7 milhões. Nós vamos fechar 2020 com quase 70 milhões. Ou nós investimos em transporte público de qualidade... Ou não vamos dar. Nós vamos parar. Então não adianta o cidadão, assim, nós como cidadãos, se imaginar assim, vai melhorar. Não vai melhorar se a gente não se envolver na construção dessas políticas públicas, se a gente não se envolver na construção. Qual é o mundo que nós precisamos? Nós precisamos de uma cidade como São Paulo que ela seja mais humana, mais solidária, mais harmônica. Então nós precisamos. Como que a gente constrói isso? E aí, como tem essa questão da mudança de consciência que você falou, Breno, que assim, tem que mudar inclusive a ideia, assim, porque o carro hoje, ele tem, não é só um meio de transporte. O carro tem todo um papel social. Status. Exatamente. Ele gera poder. Então essa questão assim, de que eu preciso entender que em dado momento, talvez seja uma boa ideia, para a minha geração e para as próximas, abrir mão do carro. Aí eu vou falar para você uma coisa que é bem legal. Assim. Eu estava ouvindo uma entrevista do Fábio Feldman. O Feldman foi, se não me engano, o primeiro secretário do Verde, de meio ambiente na cidade de São Paulo. Isso. E depois que ele foi secretário, ele nunca mais ganhou eleição na cidade de São Paulo. Deu um azar desgraçado. Não, porque ele implementou o quê? O rodízio. Ele foi o cara que implementou o rodízio em São Paulo. Assim, ele foi odiado. Ele foi um visionário. Se ele não tivesse implementado o rodízio, a cidade tinha parado. Então, quando a gente pensa assim, existe esse custo de construir, de olhar o futuro e ter que saber assim, nós vamos ter que fazer sacrifícios. Tem um preço. Agora, cara, se todo mundo tiver carro na cidade de São Paulo, não tem rua suficiente. Isso é matemático. Marcos, nós temos um problema, né? Vamos inseri-lo aí. Bom, mas nós temos um mundo cuja, vamos dizer assim, as 3 grandes religiões monoteístas, né, têm o dinheiro no bolso, são eles que mandam no mundo. Sim. Né? As 3 grandes religiões do mundo. Quer dizer, é o mundo islâmico, o mundo judeu, né, e o mundo cristão. O dinheiro está no bolso desse povo. Mas tudo bem, é o mundo. Agora o Brasil agora o Brasil é um país cristão evangélico. Nós temos mais de 40 milhões de crentes nesse país. Querendo se tornar altos consumidores aí da... E a minha questão é, onde é que entram esses soldados do reino que nós temos aqui no nosso país, né? Onde é que eles vão se inserir nesse contexto?
Estou sendo irônico, você sabe, me conhece, né? Mas assim, Marcos, a questão é, nós cremos até, é uma questão de convicção, e eu sou dos que crê, de que a nós foi dada uma cidadania, né? Sim. Nós temos uma cidadania, né? E essa cidadania não nos foi dada só para que nos transfiramos para o céu no final da nossa vida terrena. Né? O céu será uma discussão entre nós uma hora dessa. Né? Nós estamos aqui, nesse mundo, e aqui e agora essas coisas estão acontecendo. Como é que a igreja está se vendo e como é que ela se vê? Você que é um homem que está inteirado tanto de um lado quanto do outro. Essa é uma pergunta interessante, porque se a gente for pensar do ponto de vista de uma igreja atuante na construção desse mundo novo, pensa assim, uma conferência como a Rio Mais 20, ela quer discutir assim, para onde que o mundo vai? O pano de fundo da discussão é para onde nós estamos indo. Essa iniciativa, conquanto não tenha brotado dentro de uma comunidade religiosa, brotou dentro de uma comunidade política, né? Mas ela pode ser identificada como um sinal do reino. Alguém tem que pensar nisso. Tem um texto da Bíblia que diz que as pedras vão clamar. Esse é um caso. Que para mim quem tinha que estar discutindo para onde vai o mundo, e que não é necessariamente para o céu, a gente vai chegar no céu, mas a gente ainda vai passar um tempo aqui. Né? Eu entendo assim. Desculpa, fecha parênteses. Não, mas está na mão, por exemplo, num evento como esse, que vai discutir para onde vai o mundo, e aí, imagina, para onde vai o mundo tem a sociologia, socialmente para onde nós vamos, ideologicamente para onde nós vamos, financeiramente para onde nós vamos, economicamente para onde nós vamos, politicamente para onde... e espiritualmente para onde o mundo está indo. E a igreja cristã, de uma forma geral, ela está muito na margem dessas discussões. Ela não é mais um agente atuante para ajudar a construir de uma forma significativa para onde esse mundo vai. Porque também é uma discussão de valores. Quais são os valores que vão construir esse mundo novo? E, de certa forma, a igreja não está participando da construção desses valores. E, em tese, ela tem muito o que oferecer nesse sentido. Claro, se a gente for pensar assim, a história da igreja, assim, tantas coisas boas as ruins, influenciou aí a história nos últimos 1.700 anos. Nesse momento que a igreja pode atuar novamente como um agente assim, importante nas discussões, a igreja já não consegue. Por N motivos, mas principalmente porque ela não tem uma atuação transformadora nessas esferas de discussão. Nessas esferas assim, que são macro. Nós não precisamos só de pastor, nós precisamos de... economista, sociólogo, antropólogo, exatamente, professor, geógrafo. Engenheiros, que vão falar o seguinte, cara, a gente acredita que o mundo vai para essa, mas a gente não, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente vai produzir uma energia que seja sustentável, mas ela tem que ser justa, ela tem que ser igualitária, ela tem que ser para todos, não pode ser só para um grupo. Um grupo cristão tem que ter essa participação. E assim, de uma forma bem clara, a igreja, no mundo, de uma forma geral, né, e no Brasil, de uma forma bem específica, ela não participa disso. Existem algumas exceções? É claro. Mas ela é uma exceção... assim, ela não participa, como você está dizendo, de uma maneira macro e global. Exato. A gente vê muito ações que são muito boas e significativas num contexto micro. Exato. Paroquiais, né? Exato. Isso que eu disse. Quase no pessoal. No pessoal, e aí entra no organizacional, com as ONGs. Mas assim, hoje nós temos um problema. A igreja, ela ainda não subiu nesse bonde da história. E esse bonde está assim, apitando para sair. Nos próximos 5 anos, esses encontros globais, eles vão começar a colocar a agenda no mundo. Três perguntas para você que acabaram de chegar de Manaus. De Manaus? Oh, meu Deus. Quem foi? A sua família, hein? A minha esposa... Uma mocinha chamada Glaucia, com todo respeito, uma moça chamada Glaucia Custódio. Quando que eu volto para casa? Beijo para você, ela deve estar... Daqui a pouco chegou 3h30. Não, mas ela faz 3 perguntas que eu acho interessante, que ajudam a enriquecer a nossa conversa. Como construir um mundo novo? Como podemos fazer a nossa parte? Como podemos mudar os conceitos das pessoas sobre meio ambiente? Cara, obrigado, porque você ajudou com perguntas preciosas aqui. Você conhece o coração do seu marido, por isso que você mandou essas perguntas. E a competência dele também. Exatamente.
Fernando, para mim a grande pergunta hoje é assim, como que nós vamos construir isso em cima de uma perspectiva cristã? Uhum. Como que a gente constrói isso? Primeiro, linkando aqueles cristãos que estão sensibilizados para o tema. A segunda coisa para mim é, a partir que esse grupo ele começa a se linkar e discutir isso, ele começa a pensar e propor ações. E a terceira coisa é executar essas ações que são propostas, tanto no nível micro como no nível macro. No nível micro, por exemplo, é como que a gente vai naquela igreja, naquele bairro, naquela periferia. E no macro é como que a gente vai atuar na Câmara Municipal, na Câmara Estadual e na Câmara Federal, para que haja uma mudança sistemática. Uhum. Então nós precisamos trabalhar, por exemplo, como que nós vamos conscientizar uma... Ou na Fiesp. Exato. Como que nós vamos chegar na Fiesp? Porque assim, e não é chegar na Fiesp, nós vamos falar de Jesus, mas nós precisamos falar assim, olha... Qual é a proposta que a gente apresenta de um modelo corporativo, empresarial? Que vai fazer jus assim, isso é uma cosmovisão cristã de mudança, de transformação. Isso é uma coisa clara hoje? Não, porque isso ainda não, esses passos eles não foram construídos. Quando a gente pensa assim nesse mundo novo e como vai envolver as pessoas, para mim aí assim muito envolve do evangelho, que aí a gente sempre conversa muito, nos relacionamentos. Uhum. E aí assim as redes sociais têm esse potencial muito grande também. A gente se linkando às pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas as nossas causas são parecidas, a gente consegue se unir, consegue agir em cima de uma ação concreta. Uma cobeligerância. Exatamente. Que é, por exemplo, o que vai acontecer com a Cúpula dos Povos lá no Rio de Janeiro. A sociedade civil, cara, ela está convergindo para que nós precisamos fazer alguma coisa. Aí eu também brinco, se os governos começarem a demorar muito, a sociedade civil... Emperrar, né? Ela vai fazer. Né? A sociedade vai fazer. Por quê? Porque, cara, se... Aí, assim, eu falo para você, não é questão de revolução, mas vai começar a surgir algumas coisas que eu não consigo visualizar ainda, que algumas coisas que vão começar a gerir esse mundo que a gente vive. Né? É engraçado que a gente fala das corporações, mas as empresas, elas estão hoje conversando muito mais com a sociedade civil com que os próprios governos, porque os governos também, assim, elas querem, de certa forma, também terem mudança, porque assim, o mundo está caminhando para lá, se eles não caminharem, a empresa vai deixar de existir. Uhum. E o governo não consegue desempatar esse campo também. Né? Então, nós vivemos Esses dois eventos, eles se equiparam em termos de importância, tanto um quanto o outro pode propor para um mundo propostas que possam aterrissar mais cedo ou mais tarde. Pensa que o político, assim, no mundo hoje, ele é conduzido pela esfera política e econômica. Certo. A sociedade ainda ela não é um poder de direção para o mundo. Né? Então, o tanto que no Brasil, por exemplo, assim, nós temos política partidária, mas nós não temos política civil. Vamos um pouco a proposta da Marina, vamos criar uma política pública que seja da sociedade. Todo mundo falou, você está maluca, você precisa estar num partido político. Então, assim, eu acho que o evento da Cúpula dos Povos, ele é um evento, assim, em matéria de decisão, de poder, ainda menor do que o Rio +20. Mas eu acho que a sociedade civil está ganhando espaço. Ela chegou mais, tipo, pensando em Eco 92, sim, ela chegou muito mais perto. Muito mais perto. Hoje, assim, o governo assim, fica muito mais incomodado quando tem um evento desse Porque eles estão lidando com urgência. Falar, por exemplo, na questão da chamada Primavera Árabe. Okay. Você acha que é um exemplo desse movimento? Porque ali, inclusive usando tecnologias e ferramentas da internet e dessa comunicação fácil, em que o povo se mobilizou e fez mudanças no Egito, né, fez mudanças em outros países, a Síria que está vivendo uma crise braba lá, mas a sociedade civil se levantou. Proibir, né? Exatamente, ela se levantou e as coisas estão mudando. E foram para a praça. Né? Assim, na minha concepção, assim, vou responder para ti assim, de uma forma assim, bem direta. A Primavera Árabe foi fantástica, mostrou a força da sociedade civil, mas quando a sociedade civil entregou para os políticos a construção do futuro, a coisa voltou mais ou menos. Ela entregou, então, assim, entregou para a mão do bandido. O poder, assim, nem independente de quem está no poder político, mas o poder político ele tem uma dificuldade enorme, porque assim, a sociedade ela sempre vai esticar o laço, né? Vai esgarçar o elástico. Mas a sociedade, na hora dela construir o futuro, ela passa para aquele poder que é o mais claro, né? Eles são eles que nos dirigem. E aí hoje há até uma certa desilusão com o poder político.
né? E a sociedade também, ela teve um outro problema. Como ela nunca pensou que ela, como sociedade, pode se organizar e começar aquilo que eu falei. Ela não tinha ferramenta para organizar-se devida e necessariamente para aquilo. Só que a sociedade, ela aprende muito rápido. Ô Marcos, a gente está... Tem algum país no mundo, alguma comunidade no mundo que tenha um modelo de governança e com políticas públicas e com a sociedade já em níveis assim de se tornar modelo para o mundo? Você conhece? Você já ouviu falar? Não? Modelo para o mundo, assim, as coisas são muito incipientes ainda, né? Tem algumas coisas na Europa, a Suíça tem um modelo assim de gestão bem interessante, que é bem participativo. Tem algumas questões que se discutem. Algumas cidades no interior assim, da América Latina que eles têm uma gestão muito participativa, né? Então existe assim... Comunitária quase. Assim, existe o prefeito, mas o prefeito é só uma figura... Simbólica. Né? Simbólica. Quem decide... A sociedade é que... E assim, em alguns locais do sertão nordestino, que existe um aspecto comunitário de construção das cidades muito forte. Uhum. Eu creio que isso são embriões, né? Mas quando a gente pensa em macro, assim, não existe ainda muitas ideias de como que a gente vai fazer essa governança. Até porque lá no almoço você comentava, e é fato, que o norte, né, do mundo é de fazer das nações populosas, né, as que comandarão, né, num determinado momento. Sim. Ao contrário do que foi até aqui. Né, que países pequenos e com pouca população dominaram. Né? A Marina está respondendo a sua pergunta. A Holanda. A Holanda. Por isso que ela estava assim, do que vocês estão falando? Você já vive isso, a gente vive um caos aqui. Marina vive na Holanda há mais de 20 anos. Então a Holanda ela tá falando, tem um modelo, tem. A Glaucia também, uma outra questão. Porque o pessoal fala da Holanda, mas pensa assim, só voltando nisso, né? A Holanda vive isso porque, não pense em exploração, mas pense assim, que eles durante centenas de anos, eles tiveram um conhecimento maior do mundo, um conhecimento maior dos recursos e um acesso maior à educação e à cultura. No mundo globalizado, os países muito populosos eles estão acelerando muito a inserção na cultura e na educação. O que vai acontecer? Onde há mais gente, há mais recursos, há mais produção. Então, assim, desculpa, Marina, mas a Holanda, mais 20 anos, ela vai ser um país inexpressivo no mundo. Volta pro Brasil, viu? Vai ser inexpressivo, gente. Quem que vai ter expressão? Quem que vai dirigir? Quem que vai ter peso nas decisões do mundo? São os países mais populosos, porque vão ter mais gente estudada, vão ter mais recursos, vão ser economias mais avançadas. Esse pêndulo já está mudando, né? Já é uma realidade. Isso aí é uma realidade. Nós não estamos falando de possibilidade. A gente está falando dos BRICS. Pensa o seguinte... Assim, que isso não se falava há 5 anos. Não eram chamados para sentar nas cúpulas. 2030, Estados Unidos, talvez a China tenha até passado, mas Estados Unidos, China, Índia, Brasil, talvez o Japão e a Alemanha. Talvez. Pode ser que a Rússia tenha passado esse pessoal em 2030. Então, assim, os 5 países mais populosos do mundo são os 5 que vão estar na ponta. Vão estar dirigindo o mundo. Então, nós precisamos ter ideia assim, a agenda do mundo vai ser construída assim por um país chamado Brasil. Há algum perigo de algum acidente de percurso nesse sentido? Pensando em termos de mundo, por exemplo. Sim, outro dia eu estava ouvindo assim, as duas guerras mundiais que nós tivemos, o pano de fundo delas era um pano de fundo que hoje ameaça a Europa, inclusive. Não é? Quer dizer, esse pano de fundo político, econômico... Aliás, essa nomenclatura podia mudar, né? Teve a Primeira Guerra Mundial e a Última Guerra Mundial. Mas se fala em segunda, significa que pode vir uma terceira. Não, isso é uma fala de quando você ouve esse tipo de coisa. Quer dizer, o mundo não suportaria uma terceira guerra, porque um botão apertado, segundo o Joemir Betting, dá para destruir o mundo 300 vezes. Né? Então não dá. Mas assim, há um pano de fundo instável, frágil, vulnerável, sim. Né? Que a gente pode ter um acidente de percurso. Claro. Por exemplo, nós podemos ter um caos energético. Podemos ter um caos. Nosso caminho, por exemplo... Que inviabilizaria muita coisa e mudaria o norte da história. Amigo, imagina a gente sem energia. Não, e aí entra aquela questão seguinte, né? Casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Quer dizer, faltar energia de uma forma intensa por muito tempo, em algum contexto, por causa de algum caos aí,
Os caras vão arrepiar. Brega, para você ter ideia, o Brasil é um dos poucos países que é autossuficiente em energia elétrica. Dos poucos. Dos poucos países do mundo que é autossuficiente. Amigos! Diga. Entendi. Acabou? Estamos com quase 1 hora. Ah, Por mais que pareça que não. Não, mas eu queria... Vamos fazer que no auditório do Jô, né? Isso, faça. Eu ouvi vindo da internet os internautas. Nós aqui, pelo menos. É que a gente vem no embalo já desde 1 hora papendo sobre esse negócio aí. Mas foi muito bom, eu queria... né? Porque esse é o futuro. Se assim, atualizar também. E assim, essas conversas mostram para mim, nesse ponto eu sou militante, claro. Para onde vai o mundo. Claro. E se a gente não discutir para onde vai o mundo, claro. Todas as outras discussões, elas ficam num segundo plano. Elas são periféricas, né? Deixa eu colocar dois e-mails assim, últimos. Né? Isso não é uma prerrogativa, um privilégio de você, de mim, não. Isso é eu diria que é uma obrigação de cada cidadão do mundo. Né? O mundo vai se encontrar lá no Rio de Janeiro para discutir o futuro. Pois é. E a gente tem poucas igrejas para discutir. O mundo vai se encontrar 450 quilômetros a partir daqui. Pois é. Ó, a Marina tá mandando um e-mail dizendo o seguinte, fato isso, que acho que está sendo falado, a Holanda nessa coisa de União Europeia está deixando de existir. As políticas sociais dissolvem-se nos ideais da União. E aí tem uma pergunta aqui do Cláudio de Souza, de São Paulo. Cláudio, eu vou ler. Não sei se é uma pergunta. Não é uma pergunta, mas a gente precisa terminar. Mas, como tornar esse tema um assunto didático para ser discutido e ministrado em nossas comunidades? Manda assistir o Papo na Rede. Vocês acham? Convida o Marcos. Já começo. Ou então convida o Marcos. Mas fica disponível o Papo na Rede. Tem o primeiro que o Marcos fez aqui, que eu acho que é uma prévia muito legal para compreender. Tem o do Getro, que é muito bom. Do Getro, exatamente. Do Getro é muito bom. Vocês acham que temos condições de receber todas essas informações e responder essas necessidades para a construção de mundo novo? Acho que a gente estava falando sobre isso aqui até agora. Vocês podem compartilhar sua experiência com as comunidades. Obrigado. Abraço forte. Novamente digo bom papo. A gente teve um papo aqui já de quase 1 hora. Mas legal, o que eu acho que é importante, mas essa conversa toda, talvez alguém ainda esteja assistindo e fale assim, mas que papo é esse negócio? O que isso tem a ver com o Evangelho? A gente acha que tem tudo a ver com o Evangelho. Para mim isso aqui é o Evangelho. Esse é assim, duas coisas assim, só para terminar minha fala. A primeira, nós precisamos que Deus criou todas as coisas. E quando a gente discute das coisas criadas por Deus, e todas as coisas assim, Ele criou o homem e a sociedade também. Então nós estamos falando do reino de Deus. Isso. Porque o pessoal pensa muito no reino de Deus, assim, a igreja. Não, o reino de Deus é tudo que Ele criou. Esse é o reino dele. É a criação dele. Da qual Ele é dono ainda. E vamos dizer assim, e Deus tem amor, e Ele se agrada. Ele quer que a gente cuide daquilo. Ele não gosta. Tem gente falando que Deus está triste com a humanidade. Deus não está triste com a humanidade. Assim, Deus ama Deus, a humanidade. Brega, Deus não gosta de um rio poluído, Deus não gosta de um ser humano passando fome, Ele não gosta de uma árvore derrubada, porque Ele criou a árvore para ficar de pé. E nem de uma cidade gastando 3 horas por dia sentado num trânsito. Você fica me citando falar. Faz o seu. Cara, o contrassenso da modernidade, nós falamos assim, eu consigo conversar com o Brega lá em Manaus e ele aqui em São Paulo. Ok? O contrassenso da nossa. A gente consegue ser muito ágeis, mas a gente acha que 3 horas num congestionamento é uma coisa normal. Isso é o contrassenso da humanidade que a gente vive. Só falando sobre a questão da. Nós precisamos ter paciência. Porque a mudança ela não vai acontecer de forma abrupta. Nós estamos abrindo um caminho e esse caminho vai durar aí, sei lá, 20, 30 anos. Último e-mail. Lenine. Glaucia Custódio. Meu volta pra casa, não. Fala pro Marcos que a família manda beijos e que ele tem que voltar logo. Tá vendo? Domingo eu tô em casa, meu amor. Tá voltando. 3 horas da tarde, Pessoal, tô chegando no aeroporto. Estamos terminando mais esse papo. Queria agradecer mais uma vez, Marcos, você ter passado Marcos. esse tempo aqui com a gente. Você tá meio de passagem de São Paulo, voltando para Manaus no domingo. Que bom. Mas quando você pintar aqui por São Paulo, seja bem-vindo. O papo tá aberto. Para falar sobre um montão de outra coisa. A gente vai começar a pensar que o Marcos é missionário verde. Só fala não, muita coisa. No Facebook é Marcos Custódio. É Marcos Custódio. Segue o Marcos Custódio no Facebook. Que a gente vai, à medida que eu vou querer acompanhar o Rio Mais 20 através de você, se você for mandando. Vai tweetando. Só dizendo, a partir de amanhã eu vou começar assim, a fazer um texto por dia, né? Fazendo uma prévia sobre muito legal. a Rio Mais 20 e durante o evento a ideia é que a gente faça aí um contato
uns links aí. Não só links, não. A gente dizer assim o que a gente está vendo e ouvindo lá. Reportar. A ideia a gente tem legal, reportando legal. mesmo. A gente vai espalhando isso pelas redes sociais. Minha página, enfim, do jeito que você achar. E aí, assim, para quem quiser acompanhar, assim, me acompanhar e acompanhar o pessoal também no Facebook, procure Igrejas Ecocidadãs, que é ali onde está acontecendo um movimento bem legal, tem bastante informação. O próprio site da Rocha Brasil, da Rede Fale, que também está trabalhando com isso. E a gente lá no norte do Brasil... Renas tem um site? Sim, Renas tem um site. Né? Cria um link lá para a igreja. A própria editora Ultimato também tem um blog específico sobre isso. Sim. Então, assim, existe já um certo movimento, mas as páginas hoje... O blog da Marina Silva. Assim, a Marina é condição sine qua non. Você entrou numa dessas, você vai achar as outras. Exatamente. Fique por lá. Mas, gente, é muito bom estar com vocês. Assim, em dezembro eu vou estar aqui, então já... Pronto. A gente já pode continuar aí. Volta. E eu fico muito feliz e agradeço, assim, de coração, Fernando, porque é importante a gente ter espaços para que a gente possa falar desses temas. Quanto mais gente estiver ouvindo sobre isso, né? Mesmo a Marina lá na Holanda, não entendi nada, mas ela está ouvindo. E isso vai começar a despertar um interesse. E nós precisamos de ter mais pessoas interessadas nesse tema, e principalmente mais cristãos se envolvendo com esse tema. Se a gente conseguir, se essas pequenas ações já mobilizarem as pessoas, isso já é a resposta aí de Deus para... Jesus mandou a gente observar os lírios dos campos. Exato. Pessoal, até a próxima quinta, se Deus permitir, a gente vai estar aí. A próxima quinta vai ser gravado, tá? Porque é feriado de Corpus Christi, exatamente. Gravar um programa Mas vai ter, a partir de 4 horas, vai começar um programa do Papo na Rede. E quarta-feira que vem tem o João Alexandre aqui. Meia hora com o João Meia hora, 16 horas da tarde da quarta-feira. Tá bom? Legal. Legal. Tchau, gente. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, gente. Obrigado.